Depois de semanas de acusações mútuas e do chamado tarifaço, com elevações absurdas nas taxas de importação, China e Estados Unidos finalmente decidiram dar uma trégua na guerra comercial. Uma pausa de 90 dias, que teve impacto imediato no mercado global. Os Estados Unidos reduziram as tarifas de 145% para 30% sobre produtos chineses. A China cortou de 125% para 10% as taxas sobre os itens estadunidenses. Esse acordo mantém exceções. Produtos como aço, alumínio e itens relacionados ao fentanil continuam sendo taxados. Mesmo assim, o mercado reagiu com otimismo. As bolsas subiram e o yuan alcançou o maior patamar em 6 meses. Só que os analistas alertam que esse acordo é parcial e temporário. Se não houver avanços, o conflito pode voltar em escala até maior, até porque Donald Trump puxou para ele a suposta vitória no acordo, descrevendo essa trégua como um reinício total, enquanto a China de Xi Jinping continua falando em intimidação econômica. Também tem um impacto para nós, brasileiros, depois que a China anunciou que pretende investir 27 bilhões de reais no nosso país. Quarta-feira, 14 de maio de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. Aqui você já sabe, sempre com uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente vai falar mais uma vez sobre Estados Unidos e China. Dessa vez eu vou conversar com a historiadora Isis Paris Maia, que é cofundadora do projeto de difusão científico Fios de China. Isis, professora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu fico honrada, sempre acompanho o videocast e bora falar desse assunto que eu acho que não vai acabar por aqui. Não. Uma certeza que a gente tem é essa, né, professora? Começamos em abril e sabemos que não vai parar, mas sempre tem uma atualização, né? É verdade, agora uma atualização um pouco diferente. Eu, inclusive, também acompanho o Fios de China, professor, e me ajuda bastante a entender esse cenário sem um olhar enviesado, né, principalmente do nosso Ocidente, e acho muito importante. Vamos começar desse anúncio mais recente, que aconteceu nesse final de semana, né, dos Estados Unidos e a China concordarem, entrar em negociação e concordarem em ter taxas reduzidas por 90 dias. Então, o tom mudou bastante. É isso que chama a atenção agora. Do governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, o próprio Trump dizendo que é o recomeço de uma relação. Então, o que explica essa mudança do Donald Trump, né, professora? Porque me parece que são as pressões, os números econômicos negativos, os empresários, enfim, queria ouvir sua avaliação para o nosso começo de conversa. Com certeza, Gabriela. Essa situação, esses acordos, eles representam, sobretudo, uma vitória diplomática para a China. O Trump começou com as tarifas recíprocas, que não eram recíprocas, taxou o mundo inteiro, e especialmente a China, depois retirou, diminuiu a taxação para 10% para quase todos os países, aqui dando um contexto, exceto para a China. E para a China a gente assistiu aqui, todo mundo, foi um jogo de truco. Recentemente eu estava escutando uma análise, inclusive do Diego, falando sobre, Diego Pautasco, que também escreve no Fios de China, sobre o primeiro livro do Trump, que é um livro sobre a arte da negociação, e ele fala que primeiro você precisa acuar o seu adversário, depois você precisa criar um espetáculo com ele e gerar um jogo de soma zero, onde não tem como os dois lados ganharem. Isso talvez desse certo para as empresas do Trump, mas isso não dá certo para um país. Então, o cenário que a gente vê é que quando o Trump inicia esse jogo de truco, ele imaginou que a China ia recuar. E imaginou de forma errônea, porque a China não vem da Primeira Guerra
comercial. Essa já é a segunda. E embora o governo Biden tivesse uma narrativa mais singela, ele continuou com as mesmas pressões. Já se esperava isso. E a China tinha mais condições de aguentar esse embate. Não é que guerra comercial seja positivo, de forma nenhuma. Tanto que a gente está vendo como essa notícia do acordo tem sido bem recebida no mundo inteiro. Mas quando a gente pensa que a China exporta produtos tecnológicos, muitos deles, como baterias, que a Tesla precisava, e só a China é o maior exportador desses produtos, enquanto ela começou a comprar, por exemplo, a soja do Brasil, então ela tinha como aguentar mais, porque o que ela comprava, o resto do mundo também vende. Ela fomentou relações de cooperações sul-sul, relações com a nova Rota da Seda, relações com o BRICS, é o maior parceiro comercial de 150 e poucos países, então ela tem o maior mercado interno, 4 bi de pessoas, então ela tinha como aguentar mais esse jogo de truco. Além de que não é muito bem visto cá entre nós, para potências, essa narrativa de vou taxar, é mentira, retira a taxação dos outros países para 10%, vou dobrar mais, e vai aumentando, e estava se tornando uma coisa insustentável. O comércio desses países ia ficar insustentável. Então, o mundo assistia assustado. Mas eu acho que, principalmente, o que explica é o que você já nos adiantou. Dentro dos Estados Unidos, a questão de uma espera por uma recessão muito forte. Grandes empresários como a Amazon, a Walmart, a própria Tesla, né? Dá uma essa é simbólica, né? Vou experimentar do próximo veneno, mas desagradados. A maior rejeição em 100 dias já vista na história americana por um presidente. Então, enquanto essa postura de imposição dessas tarifas, que não foram sentadas como agora e negociadas bilateralmente, mas foram impostas, elas geraram um sentimento nacionalista muito forte. Isso tanto dentro da China, quanto em outros lugares do mundo. A gente viu isso no México, a gente viu isso no Canadá. Inclusive, o Trump foi um bastão da esquerda, ajudou a eleger a esquerda pelo mundo, conseguiu influenciar as eleições americanas da maneira contrária, porque nesses países surgiram um sentimento nacionalista de calma, não conversaram conosco, estão nos empurrando algo de maneira unilateral, e eu não sei se hoje em dia isso pode ser feito. Talvez no passado os Estados Unidos tivessem essa força, mas hoje há uma alternativa, e a China se mostra como uma alternativa para esses países. Então não sei se existia essa força americana, certamente que não, e todo esse cenário fez os Estados Unidos então recuar, ficaram esperando a ligação do Xi Jinping, não iria acontecer. Né? A China tem, institucionalmente falando, uma postura sempre muito paciente, de longo prazo, tudo pré-definido, não é uma coisa impulsiva. Então, eu acho que a gente tem aí um novo cenário, né? E é esse novo cenário e essa crise dentro dos Estados Unidos que nos trouxe até aqui, até esse momento. Eu achei super importante, na verdade, várias avaliações suas foram interessantes, mas tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção, que foi logo no início da sua fala, que você coloca, professora, que foi uma vitória diplomática da China. Porque por mais que o tom tenha mudado por parte dos Estados Unidos, o que o governo americano quis passar é que, na verdade, tinha sido uma vitória diplomática dos Estados Unidos, que claramente começou toda essa história, que criou esse caos diplomático. A guerra comercial partiu do governo Donald Trump e teve que começar a amenizar, baixar o tom com a China, as negociações. Até houve um momento, né, que a gente teve o corpo diplomático da China dizendo, olha, na verdade não foi a gente que entrou em contato para tentar negociar,
porque o governo dos Estados Unidos estava querendo dizer que a China entrou em contato com a gente para a gente negociar. Então, parece que a maneira como os dados estão sendo jogados está mudando um pouco. Os Estados Unidos estão tendo que ceder. É mais uma vez que a gente vê assim a narrativa americana tentando, né? Mas eu acredito e falei sobre essa vitória diplomática chinesa, porque na verdade o intuito, acho que começou com 34% as tarifas, e se ali não fosse recíproca, seriam 34%. E depois isso foi aumentando, como vimos, até os 143%, e se em algum momento, no meio daquele caminho, o Xi Jinping tivesse pego seu telefone, telefonado, Pequim tivesse entrado em contato, essas tarifas seriam maiores. Mas eu acho que a grande questão, além da matemática, é essa vez histórica em que algo não foi imposto pelo antigo hegemon, que no caso era os Estados Unidos. Então, quando primeiro que para um país hegemonia como os Estados Unidos pressupõe aceitação, pressupõe acordos, não se pressupõe força, essa necessidade. Então, primeiro que essas políticas tarifárias, que foi uma política, já podemos dizer, desastrosa do Trump, para início, ela já demonstra que a economia americana não ia bem. Que não é mais, embora ainda seja a maior potência do mundo, se via ameaçada. E, aliás, a primeira guerra comercial já mostra isso, e as taxações evidenciam isso para o mundo todo. Com elas impostas unilateralmente, ao invés de ser diplomaticamente conversado, por exemplo, esses 30% poderiam ter sido conversados bilateralmente, sem precisar, não vou dizer arranhar, mas sem precisar aprofundar ainda mais uma imagem negativa dos Estados Unidos. Eles teriam conseguido isso, mas quando isso é tentado à força, a vitória diplomática ela vem aí. A China não precisou ceder. Então, o fato de essa conversa ter sido frente a frente, de maneira bilateral, considerando o interesse de ambos os países, já mostra que é o contrário do que foi proposto. E foi por isso que eu disse que estamos aqui frente a, indiscutivelmente, uma vitória da China no campo diplomático. Está claro, eu imagino, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo, que não vai ocorrer isso do Trump lá e dizer vai ser assim e acabou. Não há mais um cenário mundial. A gente vive um outro contexto geopolítico onde essas imposições, esse quem grita mais alto, vai ter que ser assim. Esse reordenamento da ordem mundial, partindo dos Estados Unidos, sem conversa, ele não tem mais essa força. Eu acho que essa é a grande questão, isso que é a vitória diplomática. Excelente essa sua avaliação, professora. E a gente tem uma negociação, um acordo, que é provisório. Ele tem a validade de 90 dias. Aí é um pouco um exercício de futurismo, mas levando em consideração o histórico que a gente tem, né, até agora, essas taxas impostas à China, elas devem voltar ao nível mais alto ou será que agora a gente chegou realmente num recomeço, para usar uma expressão do Donald Trump até? Esse é um exercício, realmente, como você disse, exercício de futuro. Então, tudo indica que deva ficar assim. Inclusive, o que não entrou nessa conversa, desse primeiro acordo, deve entrar em novos acordos. Mas a gente está falando do Trump. Então, a gente tem que pensar nas relações de forças dentro dos Estados Unidos e pensar que não é só Trump e essa guerra. Teve a Primeira Guerra Mundial comercial, ela teve continuidade com Biden. Há um consenso dentro dos Estados Unidos que o crescimento econômico da China é uma ameaça para o país, isso independente de partido. Então, se eu fosse fazer um exercício de futuro a curto prazo, eu imagino que a curto prazo, visto justamente a questão dos empresários
insatisfeitos, da rejeição com o Trump, da questão de uma espera de uma recessão, né, iminente nos Estados Unidos. Isso me parece que a curto prazo está resolvido, mas a longo prazo está longe de ser resolvido, porque essa visão que a China ela é a vilã, que é o crescimento econômico da China o culpado pela desindustrialização americana e não a financiarização. Essa questão, esse acordo entre os dois partidos, e aqui falando Estados Unidos sempre entre apenas esses dois partidos que têm o poder, que a China é a vilã, me parece que a longo prazo a gente vai ter muito o que conversar. Muitos videocasts serão feitos sobre esse assunto. Não me parece que essa questão vai acabar tão cedo assim. A curto prazo, sim, mas a longo a gente tem um problema mais estrutural. Sem dúvida nenhuma. E aí, falando de problema estrutural, eu queria te ouvir um pouco desse ponto de vista da produção industrial, né? Qual é a dimensão de cada país hoje? Porque até vocês fizeram essa avaliação, você e o professor Diego Pautasso também, no Fios de China, que tem uma produção de conteúdo informativo muito importante, né, sobre a China. Vocês traçam um cenário em que a China pode ter uma produção industrial 4 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Eu achei isso muito interessante, porque eu queria saber como é que isso pesa nessa guerra comercial, que agora, aparentemente, está nesse momento de acordo comercial até. Pois a financiarização, os Estados Unidos, vou dar um passo atrás, os Estados Unidos sempre teve uma narrativa muito liberal, neoliberal, mas a prática desenvolvimentista. O setor de indústria foi muito forte, e inclusive com o apoio do Estado, e que tornou os Estados Unidos essa potência da qual conhecemos. Com a financiarização e essa tendência aos lucros imediatos dados pelos acionistas, então o que se deixou de investir em indústrias, em empregos, em investimentos de longo prazo, principalmente. Nisso a indústria americana foi se corroendo. E a gente vê o momento que estamos hoje, e acho que todos os memes que todo mundo viu e tudo mais. Foi-se feito acordos como NAFTA para produzir no México, onde a mão de obra era mais barata, e o país foi acabando com todo o seu aparato industrial. A China, muito pelo contrário, ela aceitou fábricas durante sua abertura, reforma e abertura, em indústrias, mas com a condição de transferência tecnológica. E assim, com a transferência tecnológica, foi criando sua própria indústria. Quando teve a crise de 2008, o governo chinês percebe que ele não poderia ficar aos ventos, né, da economia mundial. Então, o que ele faz? Investe no mercado interno. E as chamadas políticas do grande marcha para o oeste, grande giro para o oeste, que é desenvolvimento de infraestrutura e indústrias. Então, quando a gente vê isso, o que significa? Isso significa emprego, significa uma sociedade pujante, significa que não há na China um campo para financiarização. Então, esses são um dos motivos dos quais a China conseguia aguentar mais a guerra comercial. Essa situação. Porque, ao passo que os Estados Unidos estavam exportando soja, a China estava exportando baterias. A China estava. Quando os Estados Unidos sancionou a China na primeira guerra comercial com semicondutores, o país começou a produzir. Então, aquela indústria serviu como base para produzir. E quando ele sancionou e Taiwan, por exemplo, parou de vender semicondutores à China, ao invés de conseguir diminuir a questão comercial, isso fomentou indústrias e serviu como um tiro no pé, porque fomentou ainda mais. Então, esse aparato industrial, essas fábricas, a capacidade de inovação, ela é o que mantém, então, a China como um grande desafio, uma grande potência desafiante aos Estados Unidos. Uma análise interessante, Gabriela, que eu escutei sobre isso, é que quando a gente tinha a Guerra Fria, a União Soviética não conseguiu vencer o campo da inovação e da tecnologia.
E dessa vez eles imaginaram que estavam com um concorrente, aliás, né, o fantasma do comunismo, Honda, e achavam que estava com um concorrente dessa altura. Mas o que a China consegue é isso. A tecnologia ela consegue avançar e a tecnologia nesse sentido, e como eu já escutei inclusive de professores chineses, ela significa liberdade do país. E aí isso é muito interessante, porque quando eu escutei isso uma vez na China no seminário de ciência e tecnologia, ele disse: a gente investe em tecnologia porque é a partir disso que seremos livres, porque há um assim, só para dar o contexto da fala dele, a China sofreu um século de humilhações, onde foi invadida por potências ocidentais, e eles eram fechados antes disso, isso na Primeira Guerra do Opium. E eles eram fechados, eles não tinham tecnologia de armas para se defenderem, enfim, foram invadidos, passaram um século do território chinês. E ele dizia que a tecnologia era o único modo de libertar a China. E é essa tecnologia que permitiu à China, por exemplo, se manter, então, nessa guerra comercial. Por quê? Porque a China poderia. Quem vai exportar produtos tecnológicos? Né? Quem é a liderança tecnológica neste momento? Os Estados Unidos, como eu já usei o exemplo, mas é porque esse da bateria ilustra bem, desestava da bateria. A soja, a China podia comprar do Brasil. Então, essa é a questão. A desindustrialização, nesse sentido, o atraso tecnológico, é isso que muda essa correlação de forças que mudou. De quem era a potência dominante, e agora a gente tem a China e vem uma ordem mais multipolar. É interessante, professora. Você citou o Brasil nessa história. E aí a gente tem essa viagem muito importante da delegação aqui brasileira e do presidente Lula traçando futuros acordos. Eu queria entrar nesse tópico porque a gente teve uma boa notícia para o Brasil nessa semana, que é a China pretendendo investir 27 bilhões de reais em projetos novos aqui no nosso país. Então, são em diversos setores, delivery, carros elétricos, a gente pode falar deles depois, mas antes eu queria te ouvir sobre um dos principais objetivos do presidente Lula, né, que é o de atrair recursos para a obra da ferrovia bioceânica. Então, o governo brasileiro pediu que as estatais chinesas autorizem esse investimento em até 30 dias. Como é que seria essa rede integrada? Em que pé que está essa história no momento? Por que seria tão interessante? Pois é, até antes de a gente começar, eu estava pesquisando para ver se já foi anunciado. E dentre todos os acordos, realmente é o que mais que deixa todo mundo que acompanha e que gostaria de ver o Brasil se desenvolvendo economicamente, mais nos interessa, porque justamente a gente não tem mais ferrovias. No Brasil, a gente tem ferrovias para turismo, enquanto o mundo usa para cargas, para baratear e tudo mais, a gente tem para turismo e é de profunda importância. Essa ferrovia bioceânica, ela pode entrar como opção ao canal do Panamá. Então, mais uma vez, mesmo quando a gente está falando de Brasil e China, a gente está falando inclusive de Estados Unidos, porque o Trump também fez esses anúncios referentes ao canal do Panamá. Então, seria uma segunda opção, e para a gente não só a bioceânica, como outras ferrovias, como eu já vi também que cortaria o Brasil em leste-oeste, pegando toda a região sudeste, é de suma importância para baratear custos de transportes, para desenvolver, então, nossas indústrias, para levar as nossas cargas. Então, a gente está aqui aguardando, ansioso. Tudo indica que já são 27 bi, mas que isso é até o momento e que devem ser anunciados, então, outros acordos de cooperação. E isso é outro ponto, quando a gente fala de Estados Unidos, que é interessante observar, é que justamente essa é a terceira vez que Lula e Xi se encontram em 2 anos. E todos os encontros foram muito profícuos. O Brasil e os Estados Unidos teve um encontro oficial e não resultou em nenhum acordo. Então, isso mostra como a correlação de forças do mundo, de fato, está mudando. Sem dúvida nenhuma. E aí, olhando para esse
volume de investimentos, eu citei aqui a Ferrovia Bioceânica, mas tem vários outros setores que foram citados nesse anúncio, né? Eu queria saber quais te chamam mais a atenção, que podem trazer benefícios para o Brasil a longo prazo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a redução de dependência de commodities, também avançar em energia limpa, que seria super importante também para o Brasil, enfim. Estou dando aqui alguns exemplos, né? Mas queria ouvir a sua avaliação sobre esses setores que podem ser interessantes. Tem muito setor interessante. Eu gosto da ideia da construção de parques industriais. A questão da saúde, ela é muito importante. O SUS é muito forte. Insumos, vacinas, imagens de raio-x, a parceria da Fiocruz com a Sinovac. Mas eu, particularmente, tenho muito interesse no acordo da IAA e do desenvolvimento de tecnologia. O Brasil tem uma frente para isso, e esses acordos são de transferências de tecnologia. Então, são acordos de cooperação que nos dizem muito e podem ser muito importantes. E, novamente, eu não queria trazer os Estados Unidos de novo, mas é o tema de hoje. Quando a gente pensa, o Brasil está tentando se desenvolver, a questão das Big Techs, aqui dentro do nosso país, que são as famosas FANGs, que é Facebook, Amazon, o X, elas têm interferido na nossa democracia, elas são todas americanas. Os nossos dados, eles são vendidos e não há uma margem de regulação, não há regulação no acesso, então interfere na nossa saúde mental, interfere na nossa democracia, interfere da nossa economia, porque poderiam ser dados que a gente pudesse anonimizar, deixar eles seguros e a gente vender. Então, exemplo, em X lugar se consome tal coisa e virar uma renda para o nosso país e não para essas Big Techs. E há tempos que eu acompanho os movimentos do governo brasileiro tentando encontrar uma saída, ver como regular, e os investimentos em tecnologia, em inteligência artificial, essa cooperação, essa transferência, então, de tecnologia, elas são, de fato, fundamentais. Eu deixo, então, aqui os meus prediletos. Quando, além por exemplo, a gente tem a concorrente do iFood, o concorrente do McDonald's, e é importante, traz empregos, mas parques industriais de suma importância, a saúde e o desenvolvimento tecnológico. Professora, quero agradecer demais aqui a sua avaliação para a gente entender um pouco melhor em que patamar a gente está agora, né, entre Estados Unidos e China, e também como que o Brasil pode se beneficiar nessa relação com a China, né? E a gente deve ter outros anúncios daqui para frente, a consolidação, né, de acordos que estão aí no horizonte. Então é importantíssimo a gente continuar acompanhando com olhar bastante atento. E vocês fazem isso também no Fios de China. Então agradeço, professora, pelo trabalho de vocês. É um prazer te receber. Eu que agradeço o convite. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Aqui também quero te lembrar que nessa semana, para você que está ouvindo o Em Detalhes nessa quarta-feira, a gente já está quase chegando na nossa aula magna inaugural da nossa segunda turma de pós-graduação. Então, sim, estão abertas as matrículas da segunda turma de graduação, da pós-graduação, melhor dizendo, aqui do ICL, em parceria com a FESP de São Paulo. A gente teve quase 4.000 alunos na nossa primeira turma do curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, e agora chegou a vez da segunda turma. Então você tem a possibilidade de estudar com a gente e com benefícios que vão ser revelados pelo Eduardo Moreira, e depois de uma aula do Gessé Souza, que vai ser a nossa aula magna dessa quinta-feira, que eu vou colocar aqui a data certinho para vocês, vai ser na quinta-feira, dia 15 de maio, 8 horas da noite. Essas são as informações que você tem que ter aí em mente. Então, para facilitar, já acesse em detalhesicl.com.br, coloque o seu e-mail, que você vai receber as notificações para lembrar você de chegar aqui com a gente e assistir a aula do professor Gessé. Porque as elites odeiam o povo brasileiro. Vai ser uma aula aberta, gratuita, online. O Eduardo Moreira também vai entrar ao vivo aqui com a gente às 8 horas da noite e vai apresentar condições especiais. Então,
Então, se eu fosse você, eu não perderia. Obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e o Em Detalhes também está disponível todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã. É amanhã. A aula inaugural da segunda turma da Pós-ICL acontece dia 15 de maio, às 20 horas. É comigo, Gessé Souza. Vamos discutir com profundidade as raízes do nosso atraso, desmontar mitos e revelar como as elites constroem narrativas para manter os seus privilégios. Vai ser forte. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.